Olha a correria. Nem coloquei a minha água. Oi, oi. Deixa eu colocar minha água aqui no meu copo. Boa noite. Gente, eu tô atrasada. Peço desculpas. Pois é, né? Fiz um... Deixa eu diminuir aqui, tirar um som aqui do telefone. Ver aqui no segundo plano se minha live tá direitinho no ar. Tem várias anotações aqui pra me falar pra vocês hoje das 5 liberdades. Já baixar o outro telefone ali. Boa noite. Quem for assistir depois, não precisa se preocupar em adiantar muito, porque eu não fico aqui muito tempo de boas-vindas e deixando vocês esperando. Então eu procuro ser bem breve, porque esperar é chato. Afinal de contas, vocês me dão aqui o mais importante de vocês, que é o tempo. Então eu sou bem breve para começar. E me desculpa a demora. A aula tá legal hoje. Só tenho que arrumar só o meu último caderninho aqui, que já tá aqui no esquema. Com algumas anotações, tem anotações ali no quadro. Aqui, ó. Isso aqui é na outra folha. Para passar um pouquinho de algumas informações para vocês. Acho que eu vou deixar meu caderno aberto aqui embaixo, mesmo que eu vou me virando aqui. Boa noite a todos e vamos a uma aula sobre as 5 liberdades. É um assunto que é muito comum, só que às vezes ele não é definido como isso, tá? Ele é um assunto que ele é tratado dentro da posse responsável. Ou seja, as 5 liberdades nada mais é, deixa eu pegar uma caneta aqui, do que todas as coisas que não só um ser humano, mas o animal. Eu falo que as 5 liberdades dos animais, elas nos caem super bem. Nós também temos direito a todas elas, tá? E a primeira reflexão que eu falo é o seguinte: se tem alguma parte dela faltante, entendeu? Tem alguma parte faltante também aí pra vocês. Gente, eu não gostei de tirar esse negócio da tela aqui. Tá valendo. Vamos lá, então. Eu tentei mexer aqui no telefone. A gente tem aquele problema técnico entre a cadeira e o computador, ou a cadeira e o telefone, e eu fico no meio do caminho. Mas o que eu quero falar pra vocês? É porque é o seguinte, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão cada vez mais buscando seus espaços, buscando direitos, e eu falo que as liberdades que são direitos dos animais, elas estão passando batida, tá? E é importante que a gente compreenda o que é isso, o que se trata isso. Então, o que acontece? As 5 liberdades, elas são divididas em alguns, como é que eu posso dizer? Em algumas áreas, tá? Em que todos os animais, mesmo quando são os animais de criação, quando são os animais de produção, quando são os animais de pets, né, que são aqueles mais próximos da gente, em todas as situações, eles têm esse mesmo direito. Os que estão nos zoológicos, os que estão soltos, ou que são considerados como pets, né, que são os animais da gente, né, domésticos de uma forma geral, e também os animais de produção, as aves, os suínos, os bovinos, em todos os aspectos, tá? O que acontece? Começou-se a observar que estavam-se criando os animais de uma forma, em termos de produção, muito mecânica, como se eles fossem objetos. E daí, por volta de 1965, alguma coisa assim, acho que na Rússia, algum lugar lá fora, teve aquela impressão, assim, como assim? Pior como fosse aquela história daquela brincadeira de tratar bicho como bicho. E aí, com isso, observou-se que estava deixar de ter a parte que é dita como sessente, ou seja, os animais são seres ciessentes, ou seja, que eles convivem e observam tudo através dos sentidos. Meu sapinho já está aqui presente. Então, por conta disso, é que começou a surgir aquela história de alimentação saudável, animal sem estar com estresse, é produzido de qualquer forma. Aí vamos voltar agora para os pequenos animais.
As pessoas que vão lá e fazem aqueles canis em que os animais são ficados, permanecem em gaiolas minúsculas, de que forma são assim, tratados de formas subhumanas, com qualquer tipo de alimentação, onde a única coisa presente e importante que querem ali é os filhotes para vender. Essa forma de exploração, a partir do momento de um despertar maior de consciência da humanidade, fez com que surgissem leis, né, que fossem criados e entendidos que não podemos tratar os animais como pedras, como meros objetos, mesmo como um toco, alguma coisa ali a ser julgada. E por conta disso surgiu-se essas leis, tá? Essas leis, elas têm os primeiros aspectos fisiológicos, que é, ou seja, todo animal tem direito a matar a sede, a matar a fome, tá? E dentro disso, de ter uma boa nutrição. Não é só matar a fome de comida, ter uma boa nutrição. Por isso que eu falo que os direitos, um pouco disso daí, eles se equivalem muito às nossas situações de seres humanos. Aí vem uma segunda, que são voltados em cima das liberdades sanitárias, em que os cães, né, ou todos os animais de uma forma geral, eles têm que ser livres de doenças e com o mínimo de dor possível. Aí, para ele ser livre de doença, eu já vou fazer um intercâmbio aqui para vocês. Vou fazer um intercâmbio nosso. Nós temos muitas cidades que não têm sanidade básica adequada. E aí? Qual é a possibilidade de doenças? Qual é a possibilidade de uma leptospirose, de uma giardia? Estou falando de doenças mais simples, existem outras, né? Transmitidas por rato e outras coisas. E aí? Eles também têm esse direito. E muitas vezes, como eles são cuidados? E como fica, às vezes, a questão de limpeza do espaço em casa? Automaticamente, as liberdades que eu vou falar deles aqui, deles, né? Que também elas se casam muito com as nossas. Quantos mais elas são cumpridas, melhor é a vida deles, melhor é a nossa vida. É puro e simples, né? Tanto que o nome foi de liberdades, né? Que foi dado. E tanto que nessas liberdades, olha só que legal, ainda se trata sabe de quê? Peraí, deixa eu só mudar um negócio aqui. Se cuida delas, uma delas cuida até dos estados emocionais dos animais. Então, por isso, quando eu falo que os animais têm sentimentos, essa lei, lá atrás, 1965, se eu não me engano, quando foi criado as liberdades, ainda as pessoas perguntam se os animais têm sentimentos. Pois é, né? A outra lei é a voltada para o desconforto, ou seja, já é a do parte ambiental, em que ele tem que ter um ambiente adequado para ele. Deixa eu pular um negócio aqui só para mim poder acompanhar. Eu estou com 3 materiais aqui, entendeu? É a lei do conforto. O que eu chamo do conforto? Ou melhor dizendo, é a lei de que ele tem que viver sem desconforto, tá? Ele tem que estar num ambiente da melhor forma possível. Existe também uma das liberdades, que é a liberdade comportamental, ou seja, que esse animal, qualquer que ele seja, ele tem que ter a possibilidade de expressar seus comportamentos naturais da espécie que ele tem. Aqui já vai um exemplo muito importante que eu tenho que dar para vocês. Eu comprei um pincher. O que eu faço, doutora? Porque eu não estou aguentando, ele não para de latir. Sério? Você quer que ele pare de latir? O comportamento natural de um animal que a gente sabe que late extremamente, você quer que ele pare de latir. Tá, e quando que ele late? Ele late quando chega visita, quando tem muito barulho não sei aonde, e quando tá tudo tranquilo. Aí ele não late. Então, a pessoa quer tirar a expressão do comportamento do animal, da espécie, e até da raça bem específico, porque ela não gosta do barulho. É por isso que eu falo. Aí eu já vou fazer um gancho em cima das liberdades. A posse responsável aplicada adequadamente evita certas situações que até a pessoa vai levar para o animal de querer alterar o comportamento dele. Uma vez que ele é um animal em que late mais. Como agora você quer que ele não late. Ou um outro exemplo. Doutora, eu tenho um labrador, mas ele não tá tomando conta da casa. Como assim? Ué, eu comprei para tomar conta da casa porque ele é grande, né? Para latir de vez em quando. Só que na hora que entrou um ladrão lá em casa, ele fez festa com ele. Sério? Aí aquela história. Quem disse que labrador
é cão de guarda ou é um cão de companhia. Tá entendendo, gente? Então as pessoas não buscam a informação antes e depois ficam chateadas com as consequências daquele X, daquele Y, daquele outro animal. Isso é muito importante, porque quanto mais isso for assertivo, ou quanto mais também, mesmo se já tem um animal e não tem como, né? Você não vou desfazer do animal simplesmente por tê-lo. Mais vocês ficam ali certinho, melhor é para você entender e como que você vai tratar e conduzir aquele animal para que ele viva da melhor forma possível com você e que tenha as liberdades dele sendo atendidas, que é algo importante. Vamos mudar de liberdade agora. Eu estou tomando um chá. Entendeu? A outra liberdade, gente, depois de fisiológica, sanitária, ambiental, comportamental, é a psicológica, tá? Ou seja, esse animal ele tem que ser livre de medos, de angústias, tá? De situações de estresse. Isso tudo é importante. Deixa eu só me localizar aqui onde eu tô, tá? Então, o que acontece? Para essas coisas funcionarem bem para o animal, a gente tem que ter a primeira coisa, condutas de bom senso. Por quê? É sempre muito mais fácil quando nós vamos pensar nessas coisas antes de adquirir um animal com a vida que nós temos, ok? Mas, enquanto não estamos, ou quem está nessa fase, é muito mais fácil. Mas se não é a sua situação, tipo o meu caso, eu já tenho os meus animais. Então, uma vez que eu tenho os meus animais, eu tenho que adequar as 5 liberdades para eles, aonde eu vivo e da forma com que eu transito tudo da melhor forma, tá? Então, eu falo que existe o seguinte, tem uma conduta que chama conduta do bom senso. O que é isso? É o princípio, ela é baseada no princípio da precaução. O que é isso? Eu vou fazer alguma coisa para o meu animal antes, entendeu? Na dúvida se ele precisa de uma X ou não coisa, eu faço antes do que ele vir a sofrer com aquela situação. Vou dar um exemplo do Lobão. O Lobão tem displasia. Então, o que acontece? Uma vez que ele tem displasia, para eu fazer a questão da liberdade sanitária, é que eu tô lendo o nome só para me guardar aqui, da liberdade das partes sanitárias, em que eu faça e evite com que ele tenha dor, o que acontece para eu fazer isso aplicar de uma forma adequada? Eu sei que ele é um cão idoso, eu sei que ele tem o início de uma displasia. Eu já até mostrei aqui para vocês que uma certa época, eu tô mantendo, eu não tô deixando direto aberto. Eu coloco cadeira, caixas de papelão e não deixo ele ter acessos, que aqui em casa tem 1 lance, 2 lances, tem 3 lances de escada, de uns 5 a 6 degraus. E ele gosta muito de descer para ficar na janela, olhando, latindo, né? Mestiço de pastor alemão vai ficar latindo e tomando conta da casa. Mestiço de labrador, vai acontecer o que eu mostrei para vocês nos stories. Ele fica, que é o meu marujo, ele fica em cima do sofá, sentado, tomando conta de longe. Mas ele não vai lá na janela latir, ele não vai lá pular igual um maluco, porque ele é um cão de companhia. Já o Lobão, se realmente for, ele vai até a janela, ele pula, sobe a escada, desce a escada. Então eu tenho que fazer de uma forma em que eu adeque aquele espaço para que ele não tenha dor e que eu não agrave a doença que é degenerativa por idade, uma doença de ele ser mais velho, para que ele não agrave e que ele não sinta dor desnecessariamente. Ah, então para fazer isso eu vou ter que fazer uma construção na minha casa, não sei o que lá mais. Não. Vou dando um exemplo para vocês meu. Como eu adapto para ele? Caixa de papelão e a cadeira no meio da casa. É a forma que eu adaptei, em que ele respeita e que é uma conduta em que eu conservo essa articulação e ele não apresenta crise de dor, tá? Então a gente sempre tem que ver que animal que a gente tem, como que é as situações, para que a gente consiga trazer os insights mais corretos para aquilo ali e que eles tenham todas essas liberdades bem atendidas. Assim também somos para nós, né? Nós, seres humanos. Uma pessoa que tem muitos problemas articulares de joelho, é o ideal que ela tenha uma casa em um único piso.
Não tem que ser uma casa que tem um segundo andar, que tem um terceiro. Que para eu poder apanhar roupa quando lavar, eu tenho que subir no terraço. Para estender, eu tenho que subir. Por quê? Porque isso vai tirar uma das liberdades da pessoa. Eu falo que as 5 liberdades dos animais que foram colocadas, visando em animais de produção inicialmente, ela cabe para todos os tipos dos animais, inclusive para nós, tá? Então, será que você anda conseguindo aplicar 5 liberdades para o seu animal? Já se perguntou disso? Então, o que acontece? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, gente. Vou colocar meu caderninho para cá. Então, o que acontece? Esse conjunto de informações, vocês têm que começar a analisar para ver se vocês estão utilizando de apagar incêndio com os cães de vocês, ou se vocês estão no princípio da conduta da precaução, porque é esse o princípio mais importante de se fazer. É mais fácil prevenir a situação do que eu esperar que ela aconteça para depois eu fazer a resolução, tá? Então, o que acontece? Os cães, eles têm que poderem serem saudáveis, eles têm que poderem ter uma nutrição adequada. Essa fase de virar e falar que eles têm que estar livres de fome e de sede, vamos melhorar ela. Ele necessita de ter uma nutrição adequada e da melhor forma possível. Aí eu escuto as pessoas assim, mas a minha situação tá delicada, tá difícil, eu não posso comprar uma alimentação melhor. Aí olha, mas o fast food, o iFood, os passeios do final de semana, o churrasco, a troca do celular. Até sobre um story que eu coloquei essa semana. Isso é uma coisa voltada que acontece e permanece por valores. A pessoa, se ela não compreender que o animal ele é dependente dela e que é responsabilidade dela ter isso adequadamente, vocês não vão conseguir fazer as 5 liberdades. Vai ter o aniversário, que é mais importante, vai ter a festa, vai ter o feriado, vamos viajar para a praia, vamos para uma pousada, deixamos o cachorro com a minha tia, com a minha mãe. Tudo isso são coisas que vão ser mais importantes do que as 5 liberdades. Se você não compreender e não tiver consciência que você é a pessoa responsável por ele e cabe a você dar as 5 liberdades para o seu animal que você escolheu ter. Isso é que é importante de ser visto. Eu sempre falo, as 5 liberdades têm que ser dadas dentro do seu melhor possível. Ninguém está dizendo que você não vá fazer as suas coisas, mas entender o seu grau de responsabilidade sobre isso. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês do que é aquela parte da liberdade psicológica. Eu tive um animal que eu atendi, e um caso real e verídico, que um iorquinho começou a ter problemas de crises convulsivas e de passar mal, porque juntou o pai, o esposo, né, dessa cliente minha, com um filho de 16 anos e simplesmente irritavam e estressavam o cachorro o tempo todo. Pega na pata, puxa, brinca. A gente tá brincando. Aí o cachorro vinha, já rosnava e ficava chateado e ficava aquela coisa. Estão brincando. Até que numa brincadeira dessa, no meio dessa brincadeira estranha, o cachorro teve uma crise convulsiva. Levou, tal, passou, e a brincadeirinha continuou, teve novamente. Aí o que acontece? Conversei, expliquei, cortaram, mas o animal passou a ter crises convulsivas depois disso. Ou seja, era um animal que o tempo todo ele foi atordoado, entendeu? Mas por que isso aconteceu? Poxa, era uma brincadeirinha. É uma brincadeirinha que eles não sabiam que o animal tem que descansar, que certos tipos de brincadeiras para certas raças não são toleradas da mesma forma, que por conta disso o animal ele tem situações de estresse também, ele tem a parte sentimental acontecendo, e aí sim, em cima dessas coisas é que a gente consegue ter as melhores condutas com os nossos animais, entendeu? Então, o que acontece é isso, essas ações elas acontecem pela desinformação. É por isso que eu falo, a gente só consegue fazer as coisas da melhor forma para o nosso cachorro, assim como hoje eu consigo ver e fazer as melhores coisas para os meninos, não é quando eu era veterinária,
É quando eu aprendi a ser mãe de cachorro, igual eu falei uma vez para vocês. E vocês, como mãe de cachorro, só conseguem fazer melhor para o filho de vocês quando vocês têm a informação. Sem informação, impossível. Vocês decidem fazer um bolo de chocolate. Tá, e aí? Ah, vou usar o forno, que é um bolo assado. Tá, a forma, tá. Ah, vai farinha de trigo, tá. Mas e aí? Qual que é a receita? Sem a receita, não sai bolo. Entendeu? Pode ser qualquer coisa precisa com bolo, mas não um bolo real comum que você viu e você quis fazer novamente. Então, o que acontece? Para vocês cuidarem deles adequadamente, é a mesma coisa. Se não tem informação, acontece o que aconteceu com esse caso desse York, que eu dei de exemplo para vocês. O animal passou a ter crise convulsiva pela conduta inadequada do pai e do adolescente da casa. Por quê? Porque não entendiam que aquele tipo de conduta é uma conduta inadequada com um animal, como se eles estivessem tratando e brincando com um videogame. Entendeu? Então, isso é que tem que se perceber. E por que acontecem essas variações? Vou falar algumas coisas aqui para vocês que vão ser importantes e que vocês vão conseguir entender. É porque é o seguinte, toda a nossa estrutura, né, do nosso contexto, ela, das formas como nós agimos, da forma como nós escolhemos os nossos animais, tudo de uma forma geral, ela tem tipo 3 padrões. Eu vou falar umas coisas aqui bem interessantes para vocês. São 3 padrões em que nós temos. Primeiro, nós temos o padrão coletivo. O que acontece com o padrão coletivo? São coisas que todos fazem e acabam que nós também fazemos. Começa uma musiquinha de carnaval. Quando vê, tá todo mundo cantando a mesma musiquinha. Vou dar um exemplo para vocês de padrão coletivo. Toda loura é burra. Ah, loura é burra, né? Já ficou um pouco aquele jargão. Ou um outro padrão coletivo também que tinha muito aqui. Por exemplo, se vê uma mulher nova, bonitona, num carrão de mais de 200 mil, tem 2 alternativas. Ou é do pai, ou então é do marido rico. Ah, ou então é a esposa de jogador de futebol. Por que ela não pode, por autonomia dela, ter um carro daquele? Ou seja, uma mulher nova com um carro muito caro é tido como algo por trás que a esteja mantendo porque ela não teria capacidade real para fazer aquele X valor para ter aquele carro. Onde eu estou querendo chegar no padrão coletivo? É padrão coletivo nosso, até hoje, por incrível que pareça, eu faço pesquisas aqui no Stories, de não se vacinar o animal adequadamente. Não se ter as informações básicas de como se protege para doenças sérias e comuns que vocês podem saber a informação e proteger. Eu até coloquei no meu feed essa semana, acho que foi ontem. Eu estava conversando com uma moça sobre a otite do animal dela. E aquela frase que eu coloquei foi a frase e a forma com que eu perguntei e o que ela me disse. Que eu perguntei, e aí, sobre a otite? E ela virou e falou que ela não sabia o que era e que o que deu sobre o resultado do exame, tá tudo com a veterinária. Porque é mais fácil passar a responsabilidade para a veterinária dela do que ela buscar entender, aprender a proteger e ficar livre, sem dor, sem necessidade. Uma das liberdades mesmo é essa, é sanitária. Eu evitar dor no meu animal, eu evitar doença. Mas se eu deixo tudo por conta da minha veterinária, como que funciona? Não estou dizendo que vocês não têm que confiar na veterinária de vocês. Eu estou dizendo que deve confiar na veterinária de vocês, mas vocês devem saber tudo o que está acontecendo. Quando eu passo uma informação para um cliente, eu quero que ele seja o mais informado possível, para que ele entenda o que está acontecendo, e se ele entende o que está acontecendo, ele consegue evitar para que não aconteça novamente. Agora, se você não tem informação, como que você vai proteger? Se você não sabe a receita do bolo, como que vai haver um bolo? Ah, eu peguei a forma. Eu tenho um forno. Ah, é de chocolate. Ah, tem cacau. E aí? E o resto? Não é só isso. Então, é a mesma coisa que eu falo para vocês. E a nossa sociedade, o nosso padrão cultural é o veterinário, ele que sabe.
O veterinário sabe apagar o incêndio do seu animal. E ele está te passando tudo real para que você previna, para que esse incêndio, esse problema, essa situação que aconteceu não está se repetindo? É esta que é a pergunta. Você está por dentro do que realmente aconteceu naquela situação? Ninguém está falando para pegar... Por exemplo, quando eu falo sobre pele aqui para vocês, eu falo de uma forma bem genérica. Existem problemas de pele, mais de 300 doenças. Eu não quero nome de doença. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando que vocês têm que saber. Vocês têm que saber, é um básico. Ah, ele teve um problema na pele. Ah, é bactéria, foi bactéria. Pronto. Só isso. Não, é de fungo. Pronto, só isso. Não estou falando dentro de não sei quantas doenças de fungo, qual que é. Não estou falando sobre qual doença de bactéria, de centenas que tem, qual que é. Não é isso. É um direcionamento básico. Por exemplo, é um bolo, mas ele vai levar farinha de trigo. Vai levar o cacau, que a gente falou. Ah, vai levar o ovo. Ah, não, é um bolo que vai levar arroz? Hã? Entendeu? A comparação que eu estou falando para vocês. Então, isso tem que ficar claro para vocês. E em cima desse padrão coletivo nosso, do nosso país, a nosso país tem aquela história que é um ditado feio, mas que muitos carregam, que é o seguinte: já sei em quem pôr a culpa. Tá resolvido o problema. Já cansei de ouvir isso. E a gente sabe que não é o mais adequado, que não é o melhor, que é o que não sai realmente do lugar, mas é a filosofia do nosso país. É o padrão cultural. E você permanecer no padrão cultural, você não tira o seu animal da dor. Você não leva uma das liberdades com fluência e com tranquilidade para o seu animal. Como é que você vai evitar dor e doença para ele se você não sabe disso? Um exemplo simples. Se você não sabe que andar no sol de meio-dia em asfalto com um cão, qualquer um que seja, por 1 hora, você vai provocar dor na patinha dele. Pode provocar queimadura ali no local, né? Levando até uma dermatite, né? Do coxim, por exemplo. Mais uma queimadura, mas é o mais comum de acontecer. Se você não sabe disso, como que você vai protegê-lo numa das liberdades sanitárias se você não sabe fazer isso? Você vai levar. Ele vai machucar. Aí depois você vai no veterinário, vai gastar e vai virar e falar: veterinário é caro. Veterinário é caro, ou você que não sabia qual era a melhor informação para resolver antes? Tá? Então, esse é o primeiro padrão que eu tenho que passar para vocês, o padrão coletivo. O segundo padrão que interfere para que vocês consigam ter a excelência, né, fazer da melhor forma possível as liberdades deles, é o familiar. Pesa demais, pesa muito. Ah, minha tia, desde que eu era pequenininha, eu via ela no açougue e comprando lá pedaço de frango, pé, não sei o que, de pescoço de galinha, e ali cozinhando e colocando todo dia pro meu cachorro com angu, ou então junto com uma ração XXX lá de qualidadezinha ruinzinha pra caramba, que hoje você consegue entender que é muito ruinzinha, e dando pro cachorro lá. Pronto. Aí você vai fazer da forma sua, que é o padrão pessoal, que depois eu vou falar pra vocês, e vocês vão fazer assim: não, já sei que o melhor é escolher uma ração, por exemplo, de melhor qualidade, e não colocar nada na ração. Aí essa mesma tia chega pra vocês e fala assim: o que você tá fazendo aí? Ué, tô dando a ração, né? Por exemplo, a Mel. Coitada. Pura? Sem nada? Nossa, tem que comprar um pezinho pra fazer cozinhar pra ela, um pescoço de galinha, coitadinha. Esse tipo de padrão é o mais difícil. Primeiro, quando vocês começam a impor o padrão de vocês pessoal, e simplesmente vocês não conseguem colocá-lo porque o padrão pessoal familiar está batendo muito forte e não deixando com que vocês façam as coisas da forma que vocês conseguem enxergar que é melhor para vocês. E aí é onde começa um embate. Por que começa um embate? Deixa eu mudar meu telefone aqui de lugar para pôr meu caderninho para cá. Porque aí, se você não faz como todo mundo, dá um ar como se você estivesse desonrando a família. Eu estou fazendo diferente. Ah, é aquela lá que está inventando moda. Já fizemos dessa forma, por que está modificando? E aí é o seguinte: se você permanecer fazendo como os seus familiares ou como os padrões coletivos, você perde a oportunidade de fazer o seu padrão
Porque o que você tem que aproveitar do padrão coletivo ou do padrão familiar é o que eles têm de melhor para você. O que não for melhor para você, aliás, você simplesmente não acata e não faz. É assim que tem que funcionar. E não vocês ficarem escrava do padrão familiar ou do padrão coletivo. No nosso país, só um exemplo em termos políticos, não vou falar nada de política, mas só para vocês terem um exemplo. Em todos os lugares, as pessoas reclamam de políticos em qualquer nível que seja, desde um vereador até um presidente. Não se elogia nada que é feito, não conheço quem faz. E ninguém tenta falar assim, podia fazer dessa forma, né? Pode dar certo tal, X, W, Z coisa. É mais fácil reclamar do que pensar em tentar achar uma solução. Não estou dizendo que o nosso país é fácil ou é difícil, não estou levando nada de fatos, nada de fatos. E não estou defendendo nada de ninguém. Mas é mais fácil entrar na multidão da plateia que reclama do que na multidão que faz. É mais fácil ficar na plateia em que eu falo que é o veterinário que errou, que é alguma XW coisa que aconteceu, e assim aconteceu alguma coisa com o meu cão, do que eu ir lá e fazer. Só que as 5 liberdades do seu cachorro, você pode aplicar em casa e você ter o seu cão mais saudável antes do veterinário. E aí é o que eu pergunto. O que você quer? Vocês querem continuar preocupados com isso? Mas o que minha tia vai pensar? O que minha mãe vai pensar? O que o veterinário vai pensar na hora que eu estou seguindo as coisas em que eu achei interessantes e positivas? Tem uma mulher lá, uma doutora lá que fala umas coisas na internet, 100 coisas que ela fala, tem 3 que eu concordo, mas e se eu começar a fazer? O que o meu veterinário vai achar? Vocês estão mais preocupados com o que o veterinário de vocês vão achar do que o que possa ser melhor para o cão de vocês. Vocês estão mais preocupados se ele vai virar e falar que não concorda e querer fazer algo que vocês já observaram, viram e concluíram, né, que não é interessante, do que simplesmente mudar. Por quê? O que vão pensar? O que ele vai falar de mim? Ou seja, falta o padrão pessoal de vocês para que vocês consigam impor as vontades de vocês sobre o animal de vocês, tá? E o que acontece? E para vocês conseguirem fazer isso, vocês têm que largar um coletivo. Quer ver um outro padrão coletivo? Todo homem não presta. Qualquer uma de vocês que estiver carregando o padrão de todo homem não presta, ou vai estar num relacionamento ruim, ou está separada, ou está sozinha. Porque na hora que vocês quiserem falar assim, existem homens que não prestam e existem milhares e quantidade muito maior de homens que prestam. Aí, o que acontece? Eu tenho certeza que seu relacionamento vai melhorar, que se você está sozinha, você vai arrumar um namorado, e que se você... todos os padrões mudam, porque é para onde você está olhando. Se você generaliza para o lado ruim, só vai trazer coisa ruim para vocês. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Se vocês querem mudanças junto com o animal de vocês, vocês têm que largar esse padrão e buscar um padrão de vocês. E esse padrão, vocês só conseguem fazer através de algumas coisas que vocês têm que fazer. Agora, entendam, esses padrões que vocês têm hoje é em cima de valores que vocês têm, de coisas voltadas para ordens. Ordens de quê? Quando vocês eram pequenininhos, por exemplo. E tinha um cachorrinho, um gatinho e põe em cima da cama. Menino, não pode pôr, é errado, põe no chão. A ordem, animais não podem subir na cama. Aí depois você é adulto, está na sua casa, está com seu animal, e você vira e fala, eu não posso colocar no quarto porque vem lá no subconsciente a ordem que não pode, é proibido. Lembra? O padrão é seu. Então, se você quiser agora colocar na cama, minha mãe acha um absurdo, mas o padrão da sua mãe é familiar e dela, o seu é o seu. O seu não é o dela. Então, você é que tem que buscar o seu padrão. É em cima das convicções, que vocês têm os valores de hoje, entendeu? É em cima das normas, entendeu? Das opiniões. As dos familiares é a que mais pesa, igual eu falei pra vocês. De fatos que vocês já viram. Eu conheço uma menina que ela tinha um cachorro e aí ela dormiu com ele e ela encheu de sarna. Aí vocês pegam um caso, que é a exceção, de uma pessoa que não cuidou adequadamente do animal,
não cuidava nem dela, ou seja, com que frequência ter essa roupa de cama era trocada para isso acontecer. Como é que era a alimentação dessa pessoa, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. E ele fala e acha que cachorro na cama vai pegar sarna, vai pegar doença, hein? Encosta não. Por quê? É um padrão do outro. Agora, se você tem uma experiência diferente, se você adquire conhecimento para possuir um novo padrão, você só pode ter um novo padrão na hora em que você busca essas coisas todas. E aí você reavalia. Aí você tem a capacidade de reavaliar e criar o seu padrão pessoal. E esse padrão seu pessoal, ele só pode acontecer em cima de novas informações. Então, se vocês, igual o exemplo alimentar que eu dei para vocês, de dar um monte de coisa junto com a alimentação. Se vocês não têm uma informação nova, aquele padrão que vocês aprenderam na família vai ser o padrão que vai ser bom, porque vocês não conhecem outro. Vou dar um exemplo de carro. Como que eu posso... Vamos supor que eu esteja andando com Gol. Mas eu nunca andei de Ferrari. Eu nunca andei de Ferrari. Deixa eu pensar no outro aqui, sei lá. Vamos supor, eu já andei de BMW, né? Então, o que acontece? Eu só andei de Gol. Nunca andei de BMW. Como que eu posso falar que a BMW é melhor ou pior nos quesitos que são importantes para mim, ou seja, dentro dos valores que eu acabei de dar exemplos para vocês aqui agora, se eu não tiver experimentado? Então, é a mesma coisa, como que vocês vão aplicar 5 liberdades para os animais, que é toda aquela parte que eu falei para vocês, sanitária, fisiológica, comportamental, psicológica e fisiológica, se vocês não têm a informação? Então, no coletivo que nós temos muito forte, que é o veterinário que resolve a minha vida, ele não resolve a sua vida, ele apaga incêndio. Mas se você não tiver informação, ele vai ser simplesmente a pessoa para gastar seu dinheiro sem necessidade e seu animal adoecer no meio do caminho por conta disso. Como que você vai aplicar a necessidade sanitária de evitar dor para ele, ou qual dor que existir ser o mínimo possível, se você não sabe como prevenir? Então, o que acontece? Vocês têm que sair do sistema de informação de prisão que o veterinário de Marte colocam em vocês. O sistema coletivo nosso já coloca, o pessoal já coloca como aquilo lá sendo certo, mesmo com todas as evoluções. E se vocês não quiserem quebrar essa barreira, vocês vão continuar aí. Vão continuar nessa de simplesmente o animal de vocês adoecendo, gastando com exames, alguns a gente sabe são mais onerosos e necessários, de R$ 250, gastando com internação, o cachorro sofrendo na história, vocês sofrendo porque ele está no internado. Por quê? Porque não tem informação básica. Uma vez me perguntaram por que eu falo de 9 doenças. Porque eu não falo de 10 ou de 11. Por que eu não falo de displasia? Porque eu tenho uma cliente minha que ela tem Rottweiler. Porque displasia é uma coisa pontual e que se a pessoa faz as partes preventivas e entra nas 5 liberdades e aplica ela certo, ela vai conseguir ter um animal com displasia, assim como eu tenho um em casa, conservado, com o mínimo de dor possível, sem ter que ir na veterinária. Eu pus um post aqui outro dia e eu falei que eu nunca tirei uma radiografia do Lobão, mesmo ele tendo displasia. E veio um abençoado e virou e falou que era um absurdo eu, como veterinária, simplesmente ter um cão, que eu sei que tem displasia, e nunca ter feito um raio-x. E eu expliquei para ele, mas eu vou ficar mais claro aqui agora. Por que eu não fiz um raio-x? Não é o grau da displasia dele que faz com que vá mudar a forma preventiva sobre o problema. Então, o que acontece? Se eu cuido da forma preventiva, que é para qualquer doença, que é para qualquer dor, automaticamente eu já cuido e protejo ele da displasia. Existem ações específicas para displasia? Existe. Igual o exemplo que eu dei para vocês, de evitar a subida e a descida à vontade das escadas aqui da minha casa. Agora, isso é uma coisa pontual dele. Agora, quando eu falo para vocês sobre sinomose, sobre leptospirose, sobre giardia, sobre sarna, otite, são coisas que não é só o Rottweiler ou a X raça pode ter. São coisas que qualquer raça tem. E é a coisa que mais chega dentro de um consultório. Doença do carrapato, então? E aí? Agora, se vocês sabem disso, vocês já pensaram tanto de coisas que vocês podem ficar livres, não só de economizar, mas como de não deixar o animal de vocês sofrerem?
Porque quando a gente entende e passa a ser mãe, igual eu falei pra vocês em que eu passei a ser mãe, a minha casa ser arrumada do jeito que eu quero não passou a ser mais importante do que a saúde dos meus cachorros. Hoje eu coloquei nos stories, vou voltar a repetir, mas com outro enfoque. O meu sofá tem 2 lençóis, um por cima do outro. Ele é lindo, vinho. Mas sabe por quê? Porque os meus cães sobem. E eu deixo. Porque pra mim, meus cães, mesmo sendo de 30 quilos, 35 quilos, cão grande, cão de guarda, pastor alemão tem que ficar do lado de fora da casa. Não, meu não fica. Meu fica dentro de casa. Os meus dormem no meu quarto. Porque eles não são cães para mim, eles são meus filhos. Então, eu fiz o meu padrão pessoal de ter 2 cães grandes dentro de casa. Ah, fica lindo o meu sofá com aqueles lençóis? Vou ser bem sincera, ficou horrível. Horrível. O que eu posso fazer? É uma escolha. Ou então eu passo todo mês a comprar um sofá novo. É uma outra escolha. Mas eles deixarem subir, ainda mais o Lobão, que já tem a displasia inicial, que às vezes ele chega lá e deita, realmente dorme e descansa. Não. Eles têm prioridade. Porque eu quero fazer o possível para dar 5 liberdades para ele. Dentro de onde eu vivo. Eu não morava antes num local em que tinha escadas. Quando eu morava no Rio, numa casa em que eu tenho lá ainda, eu fiz uma rampa do primeiro para o segundo andar, para que ele não subisse um degrau, para cuidar da articulação dele. Eu não posso fazer rampa onde eu moro. E aí? Aí eu adapto. A questão das liberdades não é simplesmente fazer o que vocês não podem. A questão das liberdades é vocês fazerem o melhor com o ambiente, com a forma alimentar, com todas as coisas que eu falei para vocês, com as possibilidades de vocês. É isso que vocês têm que entender. E vocês só conseguem fazer isso e sair dessa prisão da informação e romper com isso quando vocês fazem algo igual. Eu, inclusive, era até curso, não vai ser mais curso, vai ser mentoria que eu dou aqui para vocês, em que vocês buscam isso com alguém que já fez um caminho. Igual eu falo para vocês, eu sou veterinária e aprendi a ser mãe de cachorro, entendeu? E aí eu desenvolvi coisas dentro do meu método em que facilita para vocês justamente isso, para vocês conseguirem trilharem e saberem isso. Vocês têm que ter o poder de consciência, de escolha. Não é todo mundo toda hora ficar falando alguma coisa para vocês. É vocês aprenderem a pesar. Olha, é melhor dessa forma ou melhor daquela outra forma? Mas isso só vai acontecer quando vocês têm o conhecimento. Agora, se você continua se importando com o outro, entendeu? O quanto que realmente o seu cão vai ficar saudável? Se você ficar preocupada com o que os outros vão dizer. Na hora que eu viro aqui, por exemplo, e falo sobre Bravecto, por que eu não uso? Tem colegas que usam à vontade, mas é uma opinião deles em cima da vivência deles. E a escolha que sempre é de vocês. Vocês podem escolher para que lado vocês querem levar as 5 liberdades. Vou deixar o meu cachorro com uma nutrição ruim? Vou deixar meu cachorro com espaço? Ah, não quero a minha casa desarrumada, eu não quero tampar a minha escada, ele que suba e desça e a hora que ele tiver problema articular e acabou e está resolvido. Ou melhor, ainda tem aqueles colegas ainda de Marte que vão virar e falar assim, não tem problema a escada não, pode deixar à vontade. É claro, né, na hora que ele tiver com problema displásico, ele vai lá, tem que consultar, fazer raio-x, fazer uma outra coisa, então fica lindo, né? Ah, é outra crise, agora tem que internar, tá? Tem que internar, a gente vai ter que fazer fisioterapia veterinária. E por que ele não te falou a informação antes? Você teve que deixar de cumprir de uma das liberdades com ele porque você não tinha informação. Porque o sistema nosso de padrão cultural não quer que vocês aprendam. E uma coisa que é importante que eu aprendi é o seguinte, vocês podem escolher continuar no sistema cultural nosso, em que vocês gastam à toa, gastam realmente à toa, infelizmente, na maioria das vezes, mas é aquela história, isso só vai mudar a partir do momento, não é que se vocês querem mudar, porque querer não é poder nada. Eu aprendi isso há pouco tempo e realmente é real. Porque se querer poder, eu já tinha eliminado uns quilinhos bons que eu tô aqui com ele. A decisão, a escolha e as ações em cima das coisas, isso sim faz o poder das coisas. Eu decido buscar informação, eu decido fazer diferente com o meu cachorro, eu decido aplicar essas informações. Aí tem poder. Ah, eu quero meu cachorro saudável. E o que você faz? Nada? Não vai mudar nada. Não vai.
Entendeu? E é igual eu tô falando pra vocês, e a família influencia muito nisso, porque se a família também já teve aquela outra situação e ela não está, o padrão familiar, e ele não está a fim de mudar, vocês estão no meio do tiroteio. Então, a gente tem que buscar quem quer trilhar essas coisas melhores. E volto a falar para vocês, essas 5 liberdades deles servem automaticamente todas para nós. Para a gente buscar ter a disciplina de fazê-las pra gente, tá? Então, o que acontece é o seguinte, vocês só vão aprender a escolher melhor quando vocês aprenderem primeiro a fazer isso melhor até para vocês, em cima dos padrões que vocês estão escolhendo. É um exemplo simples que eu dei de padrão, sobre o padrão de todo homem não presta. Se vocês estiverem buscando, por exemplo, esse padrão, já expliquei para vocês aqui no meio do caminho, que tipo de que vai estar trazendo de volta para vocês. Um relacionamento mais ou menos, um marido mais ou menos, um namorado mais ou menos, ou tá sozinha, ou achou um e fica ruim, até o pai não presta, ninguém vai prestar. Agora, na hora que você sair de jargões que o nosso parte cultural fica enfiando na gente, e sem ver se estão repetindo, vocês vão conseguir fazer diferente. Não só com a vida de vocês, como da vida dos cachorros de vocês. Então, isso é que tem que ser interiorizado, isso é que tem que ser visto e modificado. Porque existe uma situação de um padrão que é mental, que é pensamento, gera emoções que são sentimentos, que geram ações. Eu não vou ficar falando aqui de parte de energia, nem de física quântica, que é um assunto que eu amo, mas só para que vocês entendam. O foco vai para onde vocês estão olhando. Então, se vocês acham que nada é bom, nada é bom. Se vocês, tipo a história do homem não presta, entendeu? Não vai salvar. Então, o que acontece? A disciplina de cuidar melhor do animal de vocês tem que partir de vocês, a partir do momento que vocês começam a cuidar melhor de vocês. Então, começa em vocês e parte para a segunda parte do animal de vocês. Então, as 5 liberdades, que eu vou só falar a última pinceladinha aqui para vocês, que é a parte voltada para nutrição, com a parte alimentar, sem privação de água, sem desnutrição, né? Igual eu levantei para vocês. A parte do ambiente, esse animal de vocês vive num lugar em que ele tem uma cama adequada, em que tem um espaço para ele fazer xixi ou cocô, ou se não tem, eu levo com uma X frequência, o que eu estou fazendo, o que eu estou plantando para que aquilo ali fique bom. Isso tem que ser visto. A questão da saúde. Tem alguma limitação funcional? Eu tenho que fazer diferente para o meu cachorro? Tipo o caso do meu. Tem uma situação dessa aí. Ele tem uma X lesão, ele não tem. Ou ele é uma raça que tem uma possibilidade de uma X lesão e por isso é importante que eu tome X ou W, Z de condutas para que tudo fique tranquilo. Igual o caso do meu cachorro que eu já falei aqui para vocês. Então, em cima disso, das partes comportamentais, a interação com outros animais, entendeu? E ele tem alguma interação com outros animais? Ou simplesmente meu cachorro é sozinho e tem 10 anos que eu tenho ele, nunca ele teve contato com nenhum outro cachorro e fica ali sozinho. Saiu de casa, ele fica sozinho o dia inteiro, aí eu vejo ele 2 horas, vou dormir, depois só mais 2 horas no outro dia de manhã. Já pensaram nisso? A parte psicológica, os cães têm estresse, os cães têm depressão. Tem, entendeu? Então, a partir do momento em que essas coisas todas a gente busca e faz melhor para eles, a gente também vai estar fazendo pra gente. Porque, deixa eu ver as horas, meu Deus. Porque tem uma lei simples que é a lei de causa e efeito, e na Bíblia é chamada de colheita, né? Plantou e colhe, que é o seguinte: a forma como vocês lidam com o animal de vocês vai doer um pouquinho. Para quem, né, não estiver entendendo que isso aqui é para crescer e não para dar tapa. A forma como vocês lidam e faz com vocês é a forma como vocês lidam e faz com o animal de vocês. Ah, eu nunca cuido da alimentação do meu animal. Então você pode ter certeza que a sua também não está legal. Eu nunca preocupo em cuidar do ambiente do meu cachorro. Vocês podem ter certeza que o ambiente de vocês também não está legal. Eu não estou dizendo que a gente consegue e tem uma vida linda e maravilhosa com tudo perfeito. Eu estou dizendo que todos os dias nós temos que buscar, pelo menos 1%, ser melhor hoje do que eu fui ontem. Conseguir o que é importante para mim é organizar uma roupa. Organiza.
Ai, para mim cuidar de mim não é fazer unha, para mim cuidar de mim é comer bem e com alimentos saudáveis. Coma. Ah, para mim cuidar de mim é eu fazer uma caminhada por meia hora. Faça. Como é que vocês vão fazer para eles se vocês não fazem para vocês? É mais difícil. Ah, não, então outra coisa que acontece muito. Ah, não, eu faço tudo pro meu cachorro e para mim eu não faço nada. Sério? Não vai adiantar de nada. Não vai. Não vai. Hoje eu escutei assim de uma cliente minha. Nossa, eu tenho uma amiga minha que ela faz tudo para os gatos dela. E os gatos vivem doentes, comem ração melhor que a minha, com medicamento adequado, vai no veterinário sempre e tá pior. Por quê? Porque ela não tá se cuidando. E o reflexo lá de fora é a nossa parte interna. Nossa parte interna reflete lá fora. Então, por mais que você vá e faça mecanismos externos para cuidar do seu animal, ele absorve suas energias, ele absorve seus sentimentos. Não vai responder. Porque ele vai responder a forma de como você se trata. Aí sim vai ficar mais fácil. Aí sim vai ter uma melhor resposta. Tá bom, gente? Isso eu queria falar para vocês. Pensem um pouquinho se vocês estão conseguindo fazer as 5 liberdades para eles. Todo dia um pouquinho. Se vocês sabem aplicar isso. Porque normalmente dentro do nosso padrão coletivo, né? Nosso país, de uma forma geral, o padrão é informação zero. Prisão no planeta de... Prisão lá com o veterinário de Marte. Quanto menos informação, mais fácil a manipulação. E aí? Estou aqui para ajudar vocês. Sobre essas coisas eu ajudo e ensino vocês, que não é mais curso, é uma mentoria. Porque, apesar do chamado de curso, ele mais tem aula ao vivo do que realmente as aulas gravadas. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, acharem esse assunto importante, aplicar esses assuntos, acompanha mais comigo aqui, depois se inscreve lá, depois até agora em maio acho que vai ter de novo o curso, né, que é aquela parte grátis lá que eu dou inicialmente para vocês, e depois vai ter mentoria de novo sim, tá bom? Obrigado a todos que ficaram até aqui agora, obrigado a todos que tiveram um pouquinho do seu tempo aqui de vocês. Quem não assistiu tudo, se quiser entender e aprender um pouquinho mais como cuidar melhor do seu cachorro e ficar livre da prisão e dos gastos desnecessários, entra aqui depois, assiste a live que eu vou deixar ela disponível. Mais pessoas merecem aprender e ter informação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.